Olá, que a graça e a paz de Cristo sejam sobre a sua vida. Eu sou o pastor Valdir Chaves, pastor da Igreja Batista Alba, aqui na cidade de Betim, Minas Gerais. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o novo nascimento. Mas antes de irmos para a mensagem, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e vamos juntos crescer na palavra de Deus. A palavra do Senhor que nós vamos compartilhar hoje encontra-se no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A Bíblia tem vários diálogos muito interessantes, muitas conversas interessantes. E uma das conversas mais famosas da Bíblia é essa de Jesus e Nicodemos. No diálogo, Jesus mostra a necessidade da interiorização do Evangelho, da vivência do Evangelho e da confiança em Deus por ocasião do novo nascimento. E Jesus, então, começa a explicar a Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento. Nicodemos é um homem do povo, ele é um mestre da lei, um doutor da lei, ele era membro do Sinédrio, ele era dos fariseus e, portanto, ele era um homem de autoridade, um homem importante. E Nicodemos está vivendo toda a vida religiosa, mas ele não está satisfeito com a vida religiosa. A religião por si só não pode trazer a verdadeira felicidade ao homem. Ela não pode responder às questões mais íntimas do homem pelo fato simplesmente dele ter uma religião. Nicodemos quer um relacionamento com Deus. Nicodemos está interessado em conhecer profundamente a Jesus Cristo. Então, Nicodemos arma um plano para ir conversar com Jesus. Ele não poderia conversar com Jesus durante o dia, porque Jesus estava crescendo em fama e aceitação pelo povo e estava se tornando cada vez mais inimigo dos fariseus. Os fariseus tinham
um ódio mortal por Jesus. Então, Nicodemos traça um plano. Ele vai ter com Jesus à noite, protegido pelas sombras, ele sai na sua caminhada rumo ao encontro com Jesus Cristo, a fim de que ele possa saber mais acerca do reino de Deus. Quem sabe você que está agora me ouvindo, me vendo, é alguém que está talvez insatisfeito com o tipo de vida que você tem vivido até então. Quem sabe a sua vida espiritual não tem sido suficiente para responder às questões mais íntimas do seu ser, as questões mais profundas da sua alma. E você também deseja saber mais sobre Jesus, quer conhecer mais de Jesus. Isso aconteceu com Nicodemos. Se isso está acontecendo com você, fique comigo até o final, que eu tenho certeza que o Senhor vai te surpreender com o desenrolar dessa conversa, dessa história entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos então vai ter com Jesus e ele começa a sua conversa com Jesus de uma forma que ele entende que ele é um mestre. E ele diz: sabemos que és mestre, vindo de Deus, que Deus é com o Senhor. Ele começa dizendo que sabemos. Muitas vezes, aqueles que têm uma religião tendem a achar que sabem sobre Deus. E já se colocam numa posição de conhecedores sobre Deus. E Nicodemos começa a falar com Deus que sabemos, no plural. Eu e o Senhor sabemos que o Senhor vem da parte de Deus. Pela religião eu sei que o Senhor vem da parte de Deus. Pelos milagres eu sei. Mas o Senhor quer que a gente se esvazie do nosso conhecimento. E muitas vezes até mesmo do nosso autoconceito ou até mesmo dos nossos preconceitos religiosos para conhecê-lo na intimidade. E Jesus então deixa Nicodemos falar, mostrando-nos a primeira lição. Deus aposta em todo homem que se achega a ele. Ele recebe Nicodemos de uma maneira espontânea e permite Nicodemos expressar-se diante dele, os seus anseios, as suas questões. E Nicodemos começa a conversar com o Senhor. Deus aceita você do jeito que você é. Ele sabe as indagações do seu coração. Ele sabe aquilo que permeia a sua vida, aquilo que está inquietando você. Ele sabe. E Ele quer que você as expresse. Ele quer que você fale com Ele, porque Ele quer responder. Ele quer ocupar um lugar na sua vida onde Ele possa responder a essas questões e ter com você uma comunhão, abençoando sua vida, trazendo paz e alegria ao seu coração. Nicodemos estava incomodado e queria uma resposta para os anseios da sua alma. E então ele diz: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais se o Senhor não for com ele. Aqui Nicodemos mostra também uma segunda característica de Nicodemos aqui, é que ele é alguém que conhece a Deus pelo princípio de causa e efeito. Ele diz o seguinte: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus e que ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Ele está conhecendo Deus, ele conhece Jesus por meio dos sinais. Ele conhece por meios exteriores. E ele fala: ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele. Deus não quer que nós vivamos um evangelho de causa e efeito, que fiquemos procurando as provas de que Deus está fazendo isso ou aquilo, mas que nós creiamos nele. Então, Nicodemos avança na sua conversa com Jesus. E Jesus vai vendo o quanto ele precisa interiorizar-se, voltar-se para dentro de si mesmo, despir-se daqueles ensinamentos que ele possuía, para ele compreender profundamente o Evangelho do Salvador e entender o reino de Deus. Então, Deus quer nos ensinar que Ele quer elevar. Em segundo lugar, Deus quer elevar o nível de todo homem, tirar do natural e elevar para o espiritual. Jesus continua a conversa com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus começa a trabalhar as questões de Nicodemos, levando para o campo espiritual. Ele quer tirar a conversa do natural, ele quer tirar a conversa da religiosidade, ele quer tirar a conversa dos rituais, ele quer tirar a conversa das coisas naturais e quer elevar para o nível espiritual. Quem sabe você está vivendo apenas no nível natural, tem vivido apenas no nível material, no nível físico e não tem dado valor às coisas do espírito. Deus quer trabalhar em você.
Jesus quer falar contigo, levar-te a entender as coisas espirituais. É isso que Jesus estava fazendo com Nicodemos. Então ele diz, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer de novo. E Nicodemos então faz a seguinte pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Observe que Nicodemos, apesar de ser um mestre da lei, um doutor da lei, ele fala um absurdo tremendo, um homem já adulto entrar de novo no ventre da mãe e nascer a segunda vez. Olha o absurdo que ele fala, mas o Senhor o permite. Ele continua no nível natural, mas o plano de Jesus é levar Nicodemos a um nível espiritual, é elevar o nível de Nicodemos a fim de que ele compreenda. Ele ainda não tem entendimento para entender as coisas do Espírito, e o Senhor o está pouco a pouco elevando até que ele vai chegar num nível de compreensão. Fica comigo que você vai entender. Então, Nicodemos está ali falando esse absurdo com o Senhor, mas o Senhor não lhe interrompe, o Senhor deixa que ele fale. E o Senhor fala para ele: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que necessário é nascer de novo. Ou seja, nós aprendemos aqui uma terceira lição muito importante. Deus quer que todo homem nasça de novo. Deus quer que todo homem passe da fase do natural para o sobrenatural, para o espiritual. E isso se faz por meio do novo nascimento, ou seja, por meio da transformação do ser. Ou seja, Deus quer mostrar a ele que o reino de Deus se manifesta por meio do Espírito. E o Senhor diz para ele que se ele não entender essas coisas, ele não pode ver o reino de Deus e não pode entrar no reino de Deus. A entrada, a porta de entrada para o reino de Deus é o novo nascimento. Mas o que é o novo nascimento? Talvez fosse melhor começar respondendo que o novo nascimento não é. O novo nascimento não é uma reforma moral exterior. O novo nascimento não é mudar as suas vestes, o seu corte de cabelo. O novo nascimento não é uma reforma exterior. Não. O novo nascimento é uma mudança interior. É quando eu me arrependo dos meus pecados, reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, decido me entregar a Ele, entrego o comando da minha vida para Ele, aceito o seu sacrifício naquela cruz do Calvário e passo a receber essa vida de Deus agora, que me capacita a obedecer e a seguir os passos do Salvador. Isso é um novo nascimento, uma disposição interior para obedecer a Deus e fazer a sua vontade. É dizer não aos pecados, é dizer não aos desejos desenfreados da minha natureza, é dizer não ao mundo que fechado entre si, pessoas e sistema fechado entre si que se opõe a Deus, ideias, filosofias, doutrinas contrárias à vontade do Pai. É dizer não a tudo isso. É dizer não ao inimigo da minha alma, a Satanás e aos demônios, e a voltar-me para o Salvador e os seus ensinamentos, a sua vontade, viver dentro da esfera de domínio do seu reino. Isso é o novo nascimento. Então Jesus diz a ele, olha, você precisa nascer de novo. Observe que Jesus não diz se você quiser, não, ele diz que é necessário. Se o homem quiser entrar no reino de Deus, o homem quiser ser salvo, é necessário nascer de novo. É necessário tomar essa decisão na sua vida para que o novo nascimento se concretize. E o Senhor, então, continua falando para ele, olha, você precisa, como mestre em Israel, entender essas coisas. Você ensina sobre Deus, você ensina sobre a lei de Deus, mas você ainda não sabe do relacionamento de Deus. O que Deus quer nos ensinar é que nós, muitas vezes, vemos pessoas que até são religiosas, até professam a religião e até dizem ter a fé em Deus, mas que ainda não desenvolvem um relacionamento com Ele. Jesus estava dizendo para ele, olha, você não pode continuar apenas no âmbito exterior. O Senhor diz a ele, no versículos 5 e 6, o Senhor diz para ele, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
ele estava familiarizado com a água. O batismo já era conhecido do povo de Israel lá no exílio babilônico, mas era destinado apenas aos prosélitos, que eram os convertidos ao judaísmo de outras nações. E eles estavam acostumados com esse ritual exterior de purificação, mas não estavam acostumados com o ritual interior que Deus estava implantando a partir de agora. A vida no Espírito. O Senhor diz, é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário agora uma reforma, uma recriação do ser, a regeneração do ser por meio do Evangelho de Cristo. A vontade de Deus era elevar o pensamento de Nicodemos e de todo homem ao nível dele compreender que é preciso essa reforma interior, não exterior tão somente, mas também interior, para que pudesse alcançar o reino de Deus e, consequentemente, fazer a vontade do Pai e assim ser salvo. Então o Senhor prossegue na conversa com Nicodemos dizendo, olha, ninguém subiu ao céu senão o que também desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A vontade de Deus é salvar você. A vontade de Deus é salvar todo aquele que crê em Jesus Cristo. Quem crê nele não é condenado, diz o verso 18. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A salvação está condicionada a crer, a aceitar, a tomar uma decisão de aceitar o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário e apropriar-se dos benefícios desse sacrifício e assim ser salvo. O Senhor queria que Nicodemos entendesse isso e ele eleva o nível da conversa, começa a falar de coisas espirituais. O Senhor recebe Nicodemos mesmo sabendo que o princípio da conversa mostra um Nicodemos ainda muito natural, muito carnal, mas o próprio Deus já sabia que ele iria progredir no seu crescimento espiritual e ele haveria de entender essa mensagem. No final do Evangelho, nós percebemos Nicodemos transformado, voltando-se para o Cristo e obedecendo a palavra de Deus. É isso que Deus quer fazer. Deus quer que nós saiamos desse campo natural e cheguemos ao campo espiritual, a fim de compreender o plano que Ele tem para nós. Isso se dá por meio da renovação da mente. Romanos, capítulo 12, no versículo 2 diz, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com esse mundo, com esse sistema de homens e coisas que, fechadas entre si, se opõem a Deus. Não acostumem com as coisas naturais dessa terra, as coisas erradas que se praticam aqui, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, da vossa mente, a fim de que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem algo mais para você. Deus quer que você cresça, que você desenvolva e você viva esse novo nascimento. Não apenas descobrir sobre o novo nascimento, mas viver como uma nova criatura. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova pessoa. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Então, Deus quer fazer esse novo na sua vida. Volte-se para Ele. Sobretudo, entregue o seu coração a Jesus. Entregue o domínio da sua vida a Ele. E assim, então, você vai nascer de novo e vai viver uma vida espiritual maravilhosa. Deus te abençoe.